As pessoas não percebem, mas estão controladas até na mente. Porque é o Estado que controla a educação lá na China. Então, todos os princípios, todos os valores, não são os pais que ensinam, mas é o Estado que ensina. Então, hoje você vê pessoas inteligentíssimas, mas eles não sabem como lidar com problemas pessoais. Você vê que tem muita ciência, mas você não vê artes. Você não vê música. Você não vê criatividade. Você não vê os jovens se expressando, entendeu? Até a religião controlada. Nós temos a igreja subterrânea que tem milhões de pessoas, mas ninguém aparece por causa do Estado. O Estado não permite expressão religiosa. É uma doutrinação. Doutrinação. Existe o lado bom, você está me dizendo então que a educação é top. Eles ensinam exatas, ciência, engenharia, coisa legal, entendeu? Mas que por outro lado, esse é um sistema de controle dele. Isso, é como o diabo, um pacto com o diabo. O diabo te dá dinheiro, te dá benefícios, te dá saúde, o diabo te dá tudo, mas em troca por sua alma. Tá entendendo? Então, o que os chineses estão fazendo? Eles estão dando tudo ao governo, dizendo, o governo vai me dar benefícios, dinheiro de graça, vão me dar emprego, mas em troca, por minha liberdade religiosa, por minha liberdade de expressão. Bem-vindos a mais um podcast do Tela Negócios e Missões, é onde a gente se encontra para falar sobre cosmovisão bíblica acerca do mundo dos negócios. É como o cristão faz negócios com a lente ajustada do Espírito Santo para manifestar o reino nos negócios e através dos negócios. Então, aqui a gente repercute histórias sobre mordomia, generosidade e cases de sucesso, mas o sucesso do padrão do céu, né? De impactar vidas, de servir a Deus, como os negócios de fato acontecem na vida dos nossos irmãos empresários, empresárias, e o episódio de hoje vai trazer um cara multinacional. É verdade, é a primeira vez que a gente tem um convidado aqui de várias partes do mundo, né? Ele vai contar um pouquinho aqui como que é, né, ter essa experiência, pais de vários continentes aí, e hoje ele está aqui no Brasil, né? Já é brasileiro, né? Mora mais no Brasil, mas você vai perceber que ainda tem um sotaque. Então vamos diretamente aqui dar as boas-vindas ao nosso convidado de hoje. Bem-vindo, Ângelo. Muito obrigado, Eduardo. Muito bom. Deixa eu dar as devidas credenciais do Ângelo. O Ângelo é Ângelo Xi, né? Eu brinquei com ele mais cedo aqui, né? Que o sobrenome dele é a primeira parte da palavra guepardo em inglês, né? Então temos aqui o nosso convidado Ângelo Guepardo. Ele é fundador da Emaús, é uma empresa que versa sobre educação, melhor dizendo, né? Como a educação pode ser impulsionada através de igrejas, né? Como é um negócio redentivo. Você já parou para pensar que a educação também pode ser redentiva? Ela pode transformar a vida das pessoas e conectá-las com Deus? Como é que é isso, né? É lucrativo? É missional? Então vamos entender um pouquinho disso, né? Eu tenho certeza que você talvez algum de vocês possa estar pensando, poxa, mas educação não é o meu ramo. Mas se você tem filhos, a educação importa, né? Se você é um pastor empresário, este episódio pode ser, de repente, uma resposta das suas orações. E se você é um empresário e tem um amigo, um pastor, talvez Deus esteja te chamando para juntar forças para mudar, primeiro, a cidade onde você mora e depois, quem sabe, juntos possamos mudar o Brasil. É isso, a educação ela tem o potencial, o poder, né, dunamis, vamos colocar assim, explosivo, não é verdade, Ângelo? Com certeza. De ser uma bomba atômica no nosso país, mas uma bomba atômica do bem, naturalmente. Então fica conosco até o final para você entender que isso é sim para você, né? Não só, como disse, pode abençoar os seus filhos, mas pode abençoar a sua igreja, pode abençoar a sua cidade e pode juntos abençoar o nosso Brasil. Bom, ainda sobre as credenciais do Ângelo, ele é gestor de 3 escolas, vai contar como que ele faz isso, né? Naturalmente ainda não está casado, né? Eita, glória. Então tem tempo, precisa utilizar o tempo para isso, mas o Ângelo também é um jovem, né? Bastante jovem, então
vai ser interessante ver como um jovem empreende de uma forma bastante intensa e intencional. Então você também pode mandar para o teu filho aí, porque aqui na Rede Tela você já sabe que um dos pilares nosso é o empreendedorismo de jovens, né? Então a gente fala bastante sobre mordomia, falamos que nós cremos que nós temos a oportunidade, como nunca antes na história, de levantar a maior geração empreendedora da história desse país. Né? Vamos juntos nessa? E o terceiro pilar, naturalmente, é generosidade. Vamos falar um pouquinho sobre isso também, mordomia, generosidade, e agora vamos introduzir educação aqui no nosso papo. Esqueci de alguma coisa, Ângelo? Não, tá legal, tá legal. Então vamos nessa, Ângelo. Eu faço uma pergunta aqui e eu chamo ela de pequenos começos, para entender um pouquinho da onde você veio, né? Para onde o que você está fazendo, a gente vai discutir aqui durante o podcast. Para onde você vai, né? Nós já sabemos, né? Certamente para o céu, né? Junto com o Senhor, mas o que nós vamos fazer aqui na Terra de impactar as nossas gerações, né? Mas para começar aqui do começo, né? Como eu disse, chamo de pequenos começos. Quem era o Ângelo adolescente, né? E aí, propriamente entrando nesse ponto onde eu brinquei um pouco mais cedo, né? Que você é multinações, né? Sim, Como é que é isso? Você, naturalmente, a gente percebe que você é chinês, não é isso? Sim, então o que aconteceu? Eu nasci num estado, né? Se chamado Havaí, né? Opa, é lá na América, né? Uhum. E no Havaí é um lugar bonito, né? É um lugar que tem ondas, que tem praia, que tem muito sushi. Então eu cresci nessa terra aí, no Havaí. E assim, meus pais eram empresários, igual o senhor, né? Eles eram empresários de joias, diamantes, ouro. Uau. Eles faziam bastante coisas bem artesanal, né? E eles vendiam as joias até no Costco, né? Que como se fosse um atacadão, um açaí, um lugar, um Carrefour, um lugar bem grande. Grande atacadista. Isso, então eles vendiam joias nesse lugar. Então a gente teve tudo, uma casa em frente da praia. Você acredita, nossa casa valia mais de 1,6 milhões de dólares. Uau. Que seja 8 milhões de reais. Lá no Havaí, em frente da praia. Talvez hoje fosse muito mais, né? Porque isso daí tem o que? Você está no Brasil há 13 anos. 13 anos. Então, pelo menos aí uns 15 anos ou mais, talvez hoje fosse uns 15 milhões. Nossa, é muito dinheiro. Se a gente considerar a depreciação, né? Sim, então eles tinham uma casa boa, 2 carros, 3 carros. Mas assim, eu cresci nesse lugar. Minha família é de lá, meus tios e tudo. Mas assim, eu amo o Havaí, entendeu? Amo o Havaí, um lugar de onda, surfava toda semana. Toda semana eu surfava, mas assim, quando eu tive uns 12 anos de idade, Deus fala com a minha mãe, com meus pais, assim, eu quero que vocês saiam da sua terra, saiam de onde vocês estão, no seu conforto, com sua família, com seus amigos, com sua igreja, sai da sua terra, fecha sua loja, fecha sua empresa, e eu quero que você mude para outro país. Uau. Chamado o Brasil. Então, e seus pais já conheciam o Brasil antes? Ou nunca tinham estado aqui? Você acredita, a gente achava que o Brasil falava espanhol. Uau! Porque, assim, Brasil tá na América Latina, né? Com Argentina, Peru, então... É que nós somos colonizados pelos portugueses, né? Isso. Mas faria todo sentido, né? Porque toda a América Latina fala espanhol, né? Latino aí, portanto. Né? Então, assim, cresci no Havaí, sou chinês, meus pais são da China, Uhum. Minha mãe nasceu no Hong Kong, China, Uhum. E lá na China é muito interessante que... Seu pai também nasceu na China? Não, ele nasceu no Havaí, mas o pai do meu pai nasceu na China. Ah, ok. Então toda a ancestralidade ali é chinesa. É tudo chinês puro, Uhum. né? Então, assim, um chinês sai do Havaí, do Uhum. conforto, para ir pro Brasil é uma loucura. Então, a gente... Loucura pro mundo, né? É louco. A Bíblia diz que as coisas loucas desse mundo são sabedoria para Deus, né? E aí ele veio com um chamado para ser missionário, isso, evangelizar o Brasil. Isso, a gente veio para São Paulo primeiro, a gente teve, assim, 2 malas de roupa, a gente tava com nada, só 2 malas de roupa, e a gente tava na Aclimação, um bairro aqui em São Paulo. Sim. A gente tava aqui para evangelizar chineses, mas não deu certo. Uhum. Então a gente saiu de São Paulo depois de 2 anos, fomos pro Ceará, no Nordeste, e a gente plantou mais de 18 igrejas lá, como a Assembleia de Deus. Que legal. Para a glória de Deus, né? A gente chegou lá com nada, e foi bem interessante, porque a gente chegou lá,
Assim, a gente ia nas ruas e lá no Nordeste não tem chinês, sabe, Eduardo? Não tem. Então a gente entrava naquele lugar e eu lembro que a gente foi numa praça lá em Morrinho, Ceará, no interior de Ceará. E a gente se reunia numa praça orando, assim, com mãos assim juntadas, assim. A gente tava orando, Deus, venha salvar essa cidade, nós queremos plantar uma igreja aqui. E quando a gente abriu o nosso olho, de repente apareceu 100 pessoas, mais de 100 pessoas ao nosso redor, olhando para nós assim, ó. Só depois da oração, uma oração simples. Simples na praça, entendeu? Por quê? Porque os nordestinos lá no Ceará nunca viu um chinês de perto. E vocês chamaram a atenção, naturalmente. A gente chamou a atenção, depois a gente pregou a palavra, pessoas aceitaram Jesus. E daí começou tudo, né? Até, assim, meus irmãos, eu tenho 2 irmãos, né? Um irmão de... Assim, você é o mais velho, é isso? Eu sou mais velho. Hoje ele tem 22, minha irmã tem 19. E eu lembro que eles eram bem pequenininhos e as pessoas tocavam os olhos, o cabelo, né? Que loucura. Parecia tipo um indígena, né? Mas nunca vi um chinês, cara, entendeu? Eles ficavam, assim, maravilhados, entendeu? Então a gente veio aqui com nada pela fé para plantar igrejas, né? E aí foi lá em Recife, é isso? Fortaleza. Sim, Fortaleza, tá. Primeiro. E aí você me disse que a sua mãe resolveu, ok, né? Passaram ali algum tempo e a sua mãe decidiu abrir uma escola. Já tinha ali aquela semente do empreendedorismo, né? Tinha a empresa de joias lá fora, e aí ela decidiu abrir uma escola, é isso mesmo? Isso. Por que ela decidiu abrir uma escola? Então a minha mãe, a pastora Dora, ela viu que os jovens lá no Nordeste eram muito carentes, não teve nada. Eu lembro hoje, né, a gente conheceu uma menina de 12 anos de idade e ela se engravidou. Uau. Com 12... Não, eu tô falando... Não, aliás, é muito comum lá, né, no Nordeste, uma gravidez na adolescência. Nordeste, né? Norte, Marajó, Fortaleza. É muito ruim lá, entendeu? Então a gente vê aquilo, tem meninos de 13 anos usando drogas, muita assim, facção, meninos entrando na cadeia, entrando assim nas coisas que não devem entrar. Eu conversei, Ângelo, com uma missionária lá da Ilha de Marajó e ela comentou uma coisa que é muito pesado, né? Sim. De que as meninas, né, crianças, né, às vezes 11, 12 anos, elas são abusadas pelos pais. E é tão triste que elas às vezes não sabem que os pais não poderiam abusá-los, né? Porque não tem educação, não tem uma compreensão de mundo, né? E a gente está acostumado aqui, né? Óbvio, né? Esse episódio ele vai para o Brasil inteiro, né? A gente espera que vá para outros países também, quem sabe, né? Já que você aí é internacional, mas o ponto é que as pessoas não conseguem entender, né? O quanto a educação, e aí já, né, entrando nesse tema mesmo, né? Sim. O quanto a educação ela é base para a vida das pessoas, né? Então a gente está, de novo, aqui em São Paulo, e eu tenho filhos adolescentes, e eu né, discipulando eles. Conhece eles. eu trabalho bastante para eles, na mente deles, 2 conceitos bíblicos. Primeiro, a nossa pátria não é aqui. Não é isso? Sim. Nós somos como peregrinos e tal. A nossa pátria é celestial. Sim. Mas de que, com relação à questão social, o mundo não é São Paulo. Na verdade? Não é. A gente trabalha bastante essa consciência, né? O mundo, na maior parte do mundo, não é o que vocês veem aqui. Existe, óbvio, algumas bolhas de super ricos, que também não é o mundo. Não é. Né? Mas a maioria, a grande maioria, são de pessoas pobres, muito pobres. Sim. E você vê o quanto isso está intimamente relacionado com a educação, né? Sim. Então, a educação, ela deixa de ser uma ferramenta, na minha opinião, né? Ela deixa de ser uma ferramenta social, vamos dizer assim, ou educacional, para ser uma base mesmo, um pilar, né, do jovem, da criança, de estrutura e visão de mundo, né? Mas voltando à história da sua mãe, então ela entendeu que a educação ali, abrir uma escola poderia fazer a diferença naquele ambiente de escassez, imagino, de extrema pobreza mesmo. Sim, então ela viu que os jovens precisavam de algo
algo mais, assim. Porque a gente tem igreja, tem culto de libertação, culto de quarta-feira, culto de domingo, mas com todos esses cultos, a gente não teve aquele acompanhamento com o jovem, né? Talvez a sua igreja, né? Talvez a gente tá falando com pastores aqui, talvez você tenha cultos na sua igreja, assim, culto de domingo, culto de quarta-feira, mas isso não basta. Porque assim, você não tem um acompanhamento com o aluno. Você não sabe o que está acontecendo em casa. Você não sabe o que está acontecendo. Então, minha irmã disse, vamos fazer algumas aulas de extracurriculares. Então, a gente começou com aulas de inglês, reforço escolar, aulas de música. Depois, assim, que os alunos foram para a escola. Então, a gente teve esse projeto, chama Projeto Talmidim, por 6 meses. E de repente, assim, minha mãe disse, vamos criar uma escola, vamos fundar uma escola. Então, assim... Escola com princípios, né? Por princípios ali. Isso. Confessional. Isso, uma escola confessional, uma escola cristã. Então, a gente entrou naquele processo com o MEC e a gente foi lá para a fábrica comprar cadeiras, a gente construiu um prédio, zona, a gente reformou o lugar, colocou piso, colocou, assim, gesso, colocou um monte de coisa, né? E depois de 5 meses, Eduardo, depois de 5 meses, abrimos a primeira escola cristã lá em Morrinho, Ceará. A primeira escola cristã nessa cidade. E para a glória de Deus, nós temos muitos alunos, temos assim, nós temos uns 98 alunos hoje, infantil, Fundamental 1 e Fundamental 2 até o 9º ano. A gente tem vários alunos, assim, de todo tipo de faixa etária, assim, e de também background, né? Tipo assim, status de renda, né? Tem meninos pobres, meninos ricos, tem bastante jovens lá que são de diversos tipos de casas, né? Mas por que minha mãe fez isso? Porque ela viu que a educação de segunda a sexta vai mudar mentalidade. Eu lembro de um jovem, o nome dele é Cal, né? E eu lembro que ele entrou na nossa escola não conhecendo Cristo Jesus. É uma, assim, talvez de uma família católica, porque lá no Nordeste todo mundo é católico, né? Sim. E ele não tive, assim, aquela raiz de ler a Bíblia, de buscar a presença. Então, depois de muito tempo porque assim, na nossa escola, a gente lê a Bíblia, a gente tem cultos, orações, nossos professores são cristãos, a gente ensina a palavra de segunda a sexta, tipo, durante o dia para os alunos. Só para entender um ponto. Sim. Então, os alunos não necessariamente são cristãos. Então, a escola é aberta para a comunidade. Mas a comunidade sabe que é uma escola cristã e posicionada ali, intencional, confessional. Sim, eu acho que a excelência da escola, nosso prédio é lindo. Nosso prédio é lindo demais. E assim, nossos professores formados, cristãos. Então, isso atraiu o público. E eu lembro que esse menino Cal entrou, não conhecendo Jesus. E depois de ler a Bíblia, depois de descobrir quem era Deus na escola. Olha que interessante. Ele entregou a sua vida para Jesus. Hoje é nosso líder de operações. Ele faz o som, ele toca bateria. Hoje ele evangeliza. Então eu glorifico a Deus que através da escola, através daquele discipulado de segunda a sexta, nossos alunos tiveram um conhecimento de Cristo Jesus. Muito poderoso isso. Ângelo, naturalmente o nosso objetivo aqui não é criticar ninguém, mas eu queria entrar num assunto que ele é bastante sensível, né? Tudo bem. Que é o olhar da igreja para a sociedade. Pelo menos a igreja brasileira desse tempo que nós estamos vivendo, né? Um grande desafio, né? O IBGE dá conta de que somos aí 1/3, né? Os evangélicos são 1/3 da população, porém, quando a gente entra nesse pensamento, né, de mudança da sociedade, né, e eu emendo aqui com uma frase muito famosa, né, e impactante, né, se a sua igreja, e eu vou olhar aqui para a câmera, né, então compartilhe, quem sabe temos um corte aí, bom para alcançar os pastores. Mas se a sua igreja, pensa comigo, se ela fosse retirada do lugar onde ela está, a comunidade sentiria falta? Nossa, boa pergunta. Faria diferença, né? Então, como igreja, talvez não, né? Porque a igreja, às vezes, ela traz ali algum transtorno, né? Dependendo do tamanho da igreja, trânsito, uma série de coisas e tudo mais. Mas quando a gente mistura uma coisa com a outra,
eu digo a igreja, que é o olhar para dentro, né? Então acho que o ponto é esse. Talvez a igreja no Brasil, ou em sua grande maioria, ela olha bastante para dentro, né? Muito. Então vamos aqui dar curso, como você falou, de cura e libertação, estudo bíblico, e tá tudo certo. Vamos ter um louvorzão, vamos ter um painel LED, né? Eu não tô entrando nem nesse mérito da questão, mas tá falando de gerar conteúdos cristãos, Sim, para os seus membros. sim. Né? Agora, é importante lembrar que uma das palavras que define igreja é eclésia, que significa chamados para fora. Não é verdade? Então, na verdade, somos de fato cristãos, muito mais cristãos 6 dias por semana do que um dia que geralmente é o domingo ou sábado, dependendo da sua denominação. Então, eu queria que você nos ajudasse a pensar, né, e provocasse mesmo a nossa audiência a pensar sobre este ponto. Sim, sim. O quanto, na sua opinião, Ângelo, uma igreja posicionada, entendendo, né, de que aonde tiver uma igreja pode ter uma escola, ali há de fato uma transformação. Sim. Queria que você comentasse um pouco sobre isso. Sim, então o que se disse é muito verdadeiro. Né? Se sua igreja fechasse hoje, todo mundo na sua igreja ia para outra igreja. Porque no Brasil, tem milhares de igrejas, gente. Eu vejo, tem igreja em cada esquina. Tem Assembleia, tem Deus é Amor, tem várias igrejas aí. Não ia fazer falta, quase. Nunca ia fazer falta, entendeu? Então, mas assim, se você tem uma escola cuidando de 100, 200, 300 alunos da cidade, nossa, se a sua escola é vinculada com sua igreja e a igreja e a escola fecha, nossa, vai fazer muita falta. Então o que eu vejo no Brasil? Nós temos muitos crentes, muitos cristãos, mas como é o Brasil? Como é o estado do Brasil? Nossa corrupção está ruim, né? Tem corrupção, a economia está ruim, drogas, violência. Então a gente vê, a igreja está crescendo, mas a sociedade está diminuindo. Agora, na América, vamos supor, eu vou te contar uma coisa. América, nós temos o quê? Nós temos muitas escolas cristãs, nós temos muitas igrejas, mas muitas igrejas têm uma escola cristã vinculada, e eu vejo que quando a igreja está crescendo, a escola cresce também e a população é impactada, né? Você vê que a economia na América é muito top, é muito bom. Na América nós temos assim, todo mundo tem carro, todo mundo tem trabalho, todo mundo tem educação, porque a educação da América foi fundada no quê? No cristianismo. É verdade, é verdade. Se você vê a história, né? Eu gosto de dar essa palestra na Faculdade Dunamis. Eu era professor lá na Faculdade Dunamis e eu ensinei essa palestra, né? A importância da educação. E nessa aula eu falo sobre a história da América, né? Que na América a gente traz uma educação cristã desde 1700, 1600, entendeu? A gente chegou aqui na América para educar os alunos da Bíblia. Por exemplo, você vê George Washington, Benjamin Franklin, você vê esses presidentes da América, eles fundaram escolas e faculdades e universidades para levantar ministros cristãos, para levantar pastores. Olha que interessante. Então, olha só, Harvard, Princeton, Yale, todas essas faculdades foram criadas para levantar pastores e ministros. Foram bancadas por cristãos. E foram bancadas por igrejas. Olha só, as igrejas bancavam, empresários cristãos bancavam as faculdades que era cristão, né? Então, o que acontece? A América investindo numa educação cristã, as igrejas investindo numa educação cristã e todo aluno aprendeu a Bíblia. Todo aluno aprendeu como orar. E até 1960, né? Teve uma mudança de lei, infelizmente, que mudou as coisas e hoje nós não temos Bíblias, nós não temos orações nas escolas. Então, infelizmente, as coisas mudaram, mas no começo da história da América, a gente cresceu bastante, a gente cresceu na economia. Hoje, você vê, a América é um país abençoado, é um país que realmente cresceu na economia, que cresceu em status, em força. Sim. E eu vivi, né? Eu morei nos Estados Unidos, na América, né?
Então, lá é abençoado. É abençoado. Por quê? Porque a educação foi fundada em Jesus Cristo. Então, eu creio que a igreja brasileira tem que seguir esse tipo de mentalidade. As igrejas, você que é pastor, você precisa de uma escola cristã. Você precisa abrir uma escola cristã, porque você vai mudar a sociedade. Você vai reformar a sociedade através da educação cristã, não através só de um culto por semana, é através de uma educação de segunda a sexta, discipulando as crianças no Senhor Jesus. Eu tenho um casal de amigos, né, onde a gente está gravando aqui, o estúdio, ele fica dentro de uma dependência de uma escola, né, que também é confessional. Eu tenho um casal de amigos que eles aceitaram a Jesus porque a família não era cristã, e aí o colégio estava estrategicamente ali próximo à casa deles, e né, tinha ali uma reputação de excelência, de qualidade e tal. E o casal colocou o filho na escola, a filha na verdade, né? Sim. A filha na escola, e aí todas as reuniões de pais, as oportunidades, os pais estavam ali recebendo oração, e uma hora o coração abriu, né? E hoje eles são uma bênção para o reino, e é isso, né? Então, às vezes as pessoas pensam, né, que o papel de evangelizar, eu acho que talvez seja um grande erro histórico, talvez, eu vou dizer do Brasil porque eu sou brasileiro, né? Não tenho a compreensão de outros países para poder opinar, mas o Brasil, você deve saber que ele foi colonizado, né, por portugueses, né? E também, sob certo aspecto, ele recebeu lá da América os missionários. Católicos, né? Veio da Assembleia de Deus também, sim. Vieram os batistas, batistas também, mas isso criou, na minha humilde opinião, um modelo mental de receber. E de segmentar, até para você entender um pouquinho da nossa cultura mais. Tô ligado. De segmentar a questão espiritual e fechar dentro de um tema, uma caixa. Isso, 4 paredes. Isso, é a igreja. O papel de evangelizar é a igreja, porque a gente foi evangelizado por cristãos que vieram implantar igrejas. Sim. Você disse isso, né? Você foi lá pro Nordeste para implantar a igreja. Só que aí você está fazendo uma ponte, o quanto que conectar isso com a educação é estrutural, é evangelístico. Sim. E de fato cria um impacto geracional. Sim, com certeza. Né? Porque você vai ter ali numa escola gerações, certamente, né? Crianças pequenas, já adolescentes, dependendo aí da oferta da escola, a coisa vai gerando. Agora eu queria pôr uma pimenta na nossa conversa aqui, podemos? Glória, vamos lá. Então você também tem um pezinho lá na China, vamos dizer assim. Pelo menos seus vamos pais falar sobre China agora. A China, né? Isso só para colaborar e para tentar entender a sua visão também, né? Eu tenho um amigo chinês muito querido e ele vive naturalmente falando de como a China seria um modelo ideal. Ele não é cristão. Ok. Mas o quanto a China seria um modelo ideal de evolução da humanidade. Uau! Ele foi longe, né? E aí, quais são as teses ou as bases dos argumentos dele, né? Sim. Que na China, óbvio que é um país, né, com milhares, milhões de habitantes, mas a China de 1994, não sei se você tem essa informação, Ângelo, em 1994, o Brasil tinha o PIB maior do que o da China. Uau! Sabia disso? Então nós estamos falando aí de 30 anos aproximadamente. Há 30 anos atrás, o Brasil, o PIB do país era maior do que o PIB da China. Caramba! E o que aconteceu nesses últimos 30 anos? A China decidiu, né, formar a maior nação de engenheiros, né, e gente ligada à tecnologia. Uau.
Então, quando você pensa, né, e aí ele faz o destaque da infraestrutura, né? Sim. A infraestrutura da China, eu ainda não tive oportunidade, né? Estou programado para o próximo ano. Aliás, aqui na Rede Tela, né, fazer um convite para você aqui, nós estamos programando, fazemos viagens missionárias, mas de negócio. Olha que coisa interessante. Show Só de fazer bola. um parênteses aqui. Uau. Né? Há 2 anos atrás, nós fomos para Israel Startup Nation entender como é que o israelense faz negócio, né? Tem ali uma mentalidade, né, de desenvolvimento. No ano passado fomos para o berço da reforma, né, ali na Suíça, na Alemanha, entender como o evangelho impactou, né, os negócios e como os negócios impactaram também a disseminação da reforma. Você sabia, Ângelo, que foram os empresários que ajudaram a difundir a tese de Martinho Lutero? Uau! Martinho Lutero era um padre, ele nem queria fazer conta aí, né? Óbvio que eu não quero ser polêmico aqui, é outro tema, mas falando ainda de educação, Sim. o desejo de Martinho Lutero não era fazer reforma. Ele decidiu estudar a Bíblia e começou a questionar, né, alguns pontos ali, no caso da Igreja Católica, tentando entender mesmo. A Bíblia diz, na verdade, outras coisas com relação a alguns pontos. Com e aquele certeza. pensamento ele foi tomando corpo, mas a disseminação, né, ou a divulgação, ela veio patrocinada por empresários. Uau, ok. Não é? Então, de alguma forma, os empresários têm um papel fundamental e a gente fala bastante sobre mordomia. Vamos já entrar nesse tema aqui, né? Mordomia empresarial, o que é isso, né? Como é que a nossa audiência pode fazer a diferença, não só investir na sua igreja para ter uma escola, ou você ter uma escola e conectar a igreja, porque é lucrativo, a gente já vai falar sobre isso, sim. né? É sustentável, precisa parar de pé, porque senão vira assistencialismo. Mas voltando à história da China, Vamos. então esse meu amigo diz o seguinte, poxa, é um modelo ideal de sociedade para o mundo. Por quê? Porque eles investiram em educação, né? E a educação gerou infraestrutura, e ele conta que não existe outro país no mundo, não sei o quanto tempo você foi para a China, mas ele falou, as melhores pontes, os melhores prédios, Sim, tudo que há de ultramoderno está na China. com certeza. Né? E aí a questão também da educação, e segundo ele, tudo isso passou pela educação. Como é que você enxerga o modelo de educação da China? Talvez não o modelo de educação, porque eles têm uma cultura muito diferente da nossa, né? Mas o quanto a educação fez a diferença na China e qual que é a sua opinião sobre esse impacto que a China tem no mundo através da educação? Sim. Então a gente vê, vamos voltar para trás. A minha mãe nasceu na China, ok? Ela nasceu em Hong Kong. E lá na China, eu lembro que ela me falou algumas histórias de como que era. Lá, ela nasceu numa favela. Teve milhares de pessoas lá, drogas, prostituição, tudo sujo, tudo assim, ruim, assim, fedendo. E ela morava num quarto de mais ou menos assim, desse quarto de estúdio, de 4 por 4 metros. Ela teve 12 irmãos, Eduardo. 12? 12 irmãos morando. Uau. Num quarto assim. Eles eram tipo salsichas, dormindo ao lado de um outro. O banheiro era um buraco no canto. Que loucura. A minha mãe teve que acordar toda de manhã para buscar água do poço e para subir o prédio, porque lá é prédio, né? Você vai subir no prédio com balde de água. Eu lembro que minha mãe nasceu nessa miséria lá na China. E por quê? Porque o regime comunista controlava tudo. Oprimia o povo. Certo. Hoje tem opressão ainda, mas é disfarçado. Por quê? Porque agora o Estado diz, como nós temos muita tecnologia, queremos agradar todo mundo, queremos agradar the UN. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos atualizar nosso comunismo. Nós vamos gerar estrutura boa, nós vamos gerar emprego, nós vamos pagar as pessoas, nós vamos fazer tudo chique, mas controlando as pessoas. Você vê que tudo lá é controlado, entendeu? Tudo lá é chique, tudo lá é legal. Mas o que acontece?
as pessoas não percebem, mas estão controladas até na mente. Porque é o Estado que controla a educação lá na China. Então, todos os princípios, todos os valores, não são os pais que ensinam, mas é o Estado que ensina. Então, hoje você vê pessoas inteligentíssimas, mas eles não sabem como lidar com problemas pessoais. Você vê que tem muita ciência, mas você não vê artes. Você não vê música. Você não vê criatividade. Você não vê os jovens se expressando, entendeu? Até a religião controlada. Nós temos a igreja subterrânea que tem milhões de pessoas, mas ninguém aparece por causa do Estado. O Estado não permite expressão religiosa. É uma doutrinação. Uma doutrinação. Existe o lado bom, você está me dizendo então que a educação é top. Eles ensinam exatas, ciência, engenharia, coisa legal, entendeu? Mas que por outro lado, esse é um sistema de controle dele. Isso, é como o diabo, um pacto com o diabo. O diabo te dá dinheiro, te dá benefícios, te dá saúde. O diabo te dá tudo, mas em troca por sua alma. Tá entendendo? Então, o que os chineses estão fazendo? Eles estão dando tudo ao governo, dizendo, o governo vai me dar benefícios, dinheiro de graça, vão me dar emprego, mas em troca, por minha liberdade religiosa, por minha liberdade de expressão, eu preciso seguir tudo que eles têm para mim. E olha como está as coisas, né, no mundo. Quais são os países que estão seguindo essa mesma coisa? Será que nós queremos isso? Será? E um contraponto que a gente poderia fazer aqui com relação à sua proposta, a proposta aí, né, das igrejas, ou melhor, das escolas confessionais, é fazer pensar. Né? Na verdade, libertar o pensamento através do Evangelho. Porque o Evangelho, eu gosto muito de um trecho onde Paulo diz, né, eu posso todas as coisas, mas nem tudo me convém. Sim. Né? O que eu aprendo na primeira parte do versículo é, para ter esta consciência de que eu posso todas as coisas, eu tenho que ter uma visão ampla. Sim. Concorda? Com certeza. Uma visão crítica. Sim. E aí depois, né, de uma forma mais crítica ainda, é fazer escolhas. E você sabe que a coisa mais preciosa do ser humano, e às vezes a gente esquece disso, né? Então achei sempre importante relembrar. É o livre-arbítrio. Glória a Deus. Não existe nada mais importante do que o livre-arbítrio. Né? Porque se não for, tira o livre-arbítrio da relação com Deus, não faz sentido. É como China, eles tiram a sua liberdade. E aí? Então, acho que isso, de alguma forma, né, Ângelo, reforça a importância da educação de desenvolver esse espírito crítico. Sim. E uma cosmovisão bíblica acerca do mundo. Sim. Né? E aí, né, você falou de doutrinação. Da China. Mas você concorda que, ou não sei se você conseguiu, na sua jornada aí, cruzou com uma doutrinação também baseada em tese na Bíblia, de que você não precisa de dinheiro, que a pobreza agrada a Deus, de que... Parece como as igrejas de hoje, né? Algumas igrejas, né? Mas assim, é interessante como se diz que nos princípios de livre-arbítrio, né? Porque não podemos ser igual os chineses, entendeu? Controlar tudo. Porque quando você controla tudo, você não deixa o aluno pensar. Você não deixa o aluno pensar crítico, entendeu? Então, por exemplo, no Brasil, a gente vê que o Estado tem muita regra. Bota você tem que fazer vestibular, você tem que fazer isso, aquilo, você tem que fazer Enem, mas assim, você tem escolas que prestam muita atenção para vestibular, mas você não ensina a criança como criticar, como pensar. Questionar, como pensar, entendeu? É igual na China, você fala, você ensina X, Y e Z, você segue tudo direitinho, mas é quando você dá ao aluno a escolha A ou B, você quer fazer isso, aquilo, você quer empreender, você quer desenvolver sua empresa, você quer liderar, as escolas de hoje não te dão essa crítica, esse tipo de pensar de como você vai lidar com as escolhas da vida, como você vai ser criativo, entendeu? É só seguir um regime, um roteiro, entendeu? Assim, voltando para aquele assunto, você estava falando sobre empreendedorismo e finanças na igreja.
Qual era a sua pergunta? Então, o quanto que você enxerga que é uma oportunidade, né, para as igrejas, e naturalmente, né, algumas não têm, mas é comum que as igrejas tenham ali uma parcela de empresários e tem igrejas que têm mais da metade de empresários, a depender da região. Sim. Né? E quanto de fato é uma oportunidade para a igreja ou a partir dela construir uma escola. Porque tem uma questão aí, Ângelo, que ela é tão óbvia, mas tão óbvia, que às vezes a gente se pergunta assim, será que as pessoas não conseguiram enxergar isso? Prestar atenção, né? Porque vamos pensar que normalmente as igrejas, em sua maioria, elas funcionam de sábado, culto de jovens, e de domingo, culto da família ou vários cultos. Algumas têm reunião de oração de segunda ou de quarta, mas ainda que tivesse geralmente à noite, não é verdade? Tirando algumas denominações, mas se a gente for pegar 90% das igrejas no Brasil ou mais, elas funcionam à noite e final de semana. Por que Cargas d'Água não utilizar uma estrutura caríssima, não é verdade? Sim. E às vezes muito bem localizada, com estacionamento, durante o dia, como é, por exemplo, o local que nós estamos, né, para ser uma escola. Por quê? Por quê? Essa é a pergunta. Então, você vê que tem muitas igrejas com templos lindos, assim, programações excelentes, amém, glória a Deus. Mas, cara, você não está usando o seu templo durante o dia. A nossa escola, a escola Talmidim, no Ceará, a gente está usando, assim, a igreja está usando o templo durante a noite, quarta, sexta, domingo, de noite, mas durante o dia, o que está acontecendo lá na nossa igreja, Calvário Assembleia de Deus? Nós temos a escola Talmidim. Os alunos vêm de manhã à tarde para estudar, para aprender, a estar utilizando seu aluguel. Aluguel? Quanto é o aluguel, assim, de um prédio aqui em São Paulo, por exemplo? Depende. 10, 20 mil? Pequeno sim, dependendo da localização, mas normalmente é mais, né? Dependendo do tamanho, é 50, 100 mil reais. Olha só, você está usando 100 mil reais por mês para ajudar com sua igreja. Mas aí, você tem sua igreja? Não, utiliza a sua igreja, o templo, o prédio, com a escola também. Porque o que acontece nas nossas escolas cristãs, que eu ajudo a abrir? A nossa escola cristã, ela é autossustentável. Ou seja, os alunos vêm e estudam, os pais pagam, mas as mensalidades pagam para os professores, a energia, a luz. Ou seja, a sua igreja não tem custo nenhum. A sua igreja, na verdade, vai lucrar um pouco da sua escola cristã. Ou seja, não tem por que não pensar nisso. Não tem porquê. Mas sabe qual é a desculpa hoje em dia? Os pastores, eu vejo muito... Estou ocupado. Eu tenho um projeto X. E é uma boa desculpa. É uma boa desculpa. Eu tenho culto, eu tenho um monte de projetos, tem problema já. Mas sabe uma coisa, pastor? Você não foi chamado para ser professor, tá bom? Você foi chamado para liderar o professor. Boa. Então, então é o seguinte, você tem que contratar um diretor, uma diretora, coordenadores, professores de excelência. A sua única preocupação é ter pessoas de Deus no seu equipe. Eles vão cuidar de tudo. Eles vão cuidar de tudo de segunda a sexta durante o dia. Você tem que só ficar de olho, entendeu? Então, é mais uma coisa no prato, com certeza, mas não é muita coisa. Você tem que delegar, você tem que empoderar, capacitar os seus congregados, que são professores, diretores, pedagogos. Você tem que capacitar eles para ensinar, para educar. Ou seja, você é um pastor de uma igreja de 1.000 pessoas, você tem 10 pastores, 50 funcionários já. Agora você tem uma escola, você vai dobrar o performance da sua igreja. Porque imagina, você já tem 50 funcionários na sua igreja local. Agora mais 50 professores, você está dobrando seu impacto na sociedade. Tá entendendo, Eduardo? Sim, olha só, tá claro. De noite você é igreja, mas durante o dia você tem 50 professores impactando a sociedade. E você está impactando pessoas
alunos que você não ia impactar igual na igreja, na escola dominical. Nossa. Poderoso, né? O Ângelo, existe para, de repente, né, alguém já se despertou aí ouvindo esse episódio, existe um mínimo de pessoas, de tamanho. Sim. Conta um pouquinho, né? Sim, Porque, de como fazer. Isso, perfeito. Assim, eu tenho minha consultoria, Emaús, que você pode me enviar um WhatsApp, né, depois, se você quer minha ajuda. Mas eu vou te dar algumas dicas. Primeiro, você começa com o ensino fundamental 1 ou ensino infantil, entendeu? Essas duas faixas etárias são muito importantes, porque quando o aluno tem 3, 4, 5 anos, até 10 anos, é que eles têm que formar a cosmovisão, eles têm que formar os valores e tudo. Então é importante que a igreja criasse uma escola com crianças pequenas primeiro. Depois você vai sexto, sétimo, oitavo, nono, até ensino médio. Também os custos, o que acontece? Você tem que mobilizar empresários na igreja. Você tem que, assim, conversar com alguns empresários para fazer o starting point, né? Para iniciar a escola. Porque a escola, depois de um ano, vai ser autossustentável. Mas no começo precisa de empresários. E você ajuda a escola ou a igreja a entender esses números, fazer essas projeções para que ela seja lucrativa, é isso? Isso. Por exemplo, estou abrindo uma escola em Minas Gerais agora, né? Com uma igreja transcultural. E eles têm, assim, é uma cidade pequena, né? De 25 mil habitantes, mas eles são a maior igreja da cidade. A maior igreja. Eles têm mais ou menos 1.000 congregantes. E através dos empresários, professores e pastores nessa igreja, eu estou ajudando eles a abrir essa escola. Entendeu? É um conjunto de todo mundo. Todo mundo tem que trabalhar nisso. Mas vamos pensar num pastor ou num empresário que está numa igreja ali por volta de 100 membros. 100 membros, tá? A partir de quantos? 100 membros já faz sentido? 50 é muito pouco? Tem que ser pelo menos uns 400, 500? Eu acho que... assim, depende de quem está na sua igreja, entendeu? Qual influente você é, entendeu? Porque assim... Porque se a escola não tiver aqueles... se o custo da escola for muito alto na cidade, a igreja tem que ser plano B. A igreja tem que ser aquele backup plan para bancar a escola para os primeiros 3 meses, entendeu? Então vamos lá, 300 pessoas, entendeu? Vamos lá, Gideão, né? 300 soldados. Você precisa de 300 soldados para cima, entendeu? Já faz sentido, a partir de 300, pensar em utilizar, até porque provavelmente para um templo para 300 pessoas já comporta 300 a estrutura alunos. se você pensar que ainda que seja 150, né, casais, você tem ali já uma massa suficiente. Sim. Então, se você está abaixo, eventualmente, desse número, coloque aí, né, no altar de oração. Sim. Dá para também, uma coisa que me ocorreu aqui, dá para juntar, por exemplo, 2 igrejas, 3 igrejas. Isso. Então, outra coisa, essa estratégia é importante. Seu trabalho como pastor, plantador de escola, não é para abrir uma escola só para as pessoas na sua igreja. Sim. O seu trabalho é para mobilizar o seu bairro e a tua cidade. Você vai mobilizando outras igrejas, fazendo parcerias com outras igrejas para abrir essa escola. Porque são essas igrejas que vão mandar seus filhos na tua escola, entendeu? Sim. Tem que fazer isso. E aí você, de fato, impacta mesmo o entorno onde você mora. A cidade inteira. Né? E é uma forma também inteligentíssima, lucrativa 2 vezes, né? Primeiro é o ganhar a alma, né? Que é a coisa mais preciosa que tem, né? Mas também é autossustentável, né? Rentável, portanto. Sim. Falando de rentabilidade, você comentou mais cedo, ou em outra oportunidade, que existe um caminho de crowdfunding, ou de trazer eventualmente dinheiro de fora, de algumas organizações, para poder viabilizar o projeto. Conta um pouquinho dessa possibilidade. Então, o que acontece? A minha escola lá no Ceará, a gente pediu, né? Fez um fundraising de várias igrejas lá nos Estados da América, na Austrália também, Havaí, para levantar esse dinheiro, entendeu? Foi alguns milhares, né? Centenas de milhares de dólares e tudo.
Mas o que eu creio, Eduardo, é que o Brasil tem a capacidade para sustentar o seu trabalho. Entendeu? Existem tantas empresas, tantos milionários, bilionários aqui, que têm o dinheiro para bancar as escolas. Entendeu? Mas a questão é que o empresário precisa entrar nesse papel. Empresários, não é só um empresário, é vários empresários, entendeu? Porque se eles não tomar posse desse papel de iniciar um trabalho, não de manter já vai, a igreja vai manter, a escola vai manter, mas é para iniciar, entendeu? O empresário tem que iniciar. Aí depois o empresário vai ser parte do conselho da escola, que vai acompanhar as decisões da escola, entendeu? Importante isso, né? Isso. Então, o papel do empresário é começar a escola, mas também fazer decisões junto com os diretores, entendeu? Para que a escola para a escola não falir. Sim. E Provérbios diz que na multidão de conselhos há sabedoria, né? Com certeza. Importante para a condução. Ainda dentro do assunto de educação, vamos falar um pouquinho sobre Oral Roberts. Oh, que legal. Porque é um tema muito, muito precioso. Então, né, eventualmente, eu espero que tenha ficado claro o nosso recado aqui, a importância da sua igreja, se for pequena, é uma boa oportunidade, né, para manifestação do reino, né? A despeito da placa igreja, junta com 2 e 3 e cria uma escola ali em comum, não é? Olha que ideia interessante. Se é um pouco maior, você já tem estrutura talvez para ir sozinho. Mas aqui a gente está falando de educação infantil, fundamental. Quando nós vamos para a educação de jovens, estou falando aqui de universidades... 18 para cima. O Instituto Barna, não sei se você conhece o Instituto Barna, ele tem um dado terrível. O Instituto Barna, para quem não conhece, é um instituto americano, né? E ele trata de dados sobre os cristãos no mundo, né? E obviamente que lá no país dele ele vai fazer muitas pesquisas, etc. e tal. Então, um dos dados alarmantes para a comunidade de cristãos, ele dá a informação que 70% de cristãos deixam a igreja, ou os caminhos, né? Nesta fase. Sim. Então, olha que seriedade é esse tema, né? Então, se a gente está falando, por exemplo, de ganhar dinheiro, de sustentabilidade, de evangelizar, mas que adianta, né? Até o texto bíblico, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E vamos estender, né, a versão amplificada aqui, by Eduardo Silva, né? Que adianta você olhar para fora e a sua família está sendo destruída. Sim. E é exatamente nesta fase onde sofre uma pressão gigantesca do mundo, né, de vieses ideológicos. Sim. E aí estamos falando do Brasil, qualquer outros países, e o mundo está cada vez indo mais nessa direção terrível, né? E você perder o seu filho cristão para conceitos do mundo, né? Sim. Então, a Oral Roberts, que é uma universidade na América, naturalmente não é a única, mas ela tem feito diferença no nosso tempo. Sim. Imagino que existam tantas outras, né? E aí eu quero que você comente um pouquinho, Ângelo, sobre a Oral Roberts. Primeiro, 3 pontos, tá bom? Sim. Anota aí no seu Brain Book. O primeiro deles, para a nossa audiência entender, quem foi Oral Roberts, né? Por que uma universidade leva um nome tão estranho, pelo menos para o brasileiro, né? Quem foi Oral Roberts, né? O que é a Universidade Oral Roberts e como as universidades confessionais têm feito a diferença no mundo. Sim, então o que acontece? O Roberts é o fundador da minha faculdade. Ele foi um evangelista de tendas. Você é ex-aluno, então, um alumni da Oral Roberts. Eu sou alumnus do Oral Roberts University. E o Oral Roberts, ele foi um evangelista de tendas. Ele salvava, milhares de pessoas no ano 70, 60. Fez cruzados junto com Billy Graham. Então, ele era um cara fenomenal, entendeu? Igual os pastores assistindo nosso podcast. Você que é pastor, evangelista, salvando muitas almas, você é igual ao Oral Roberts. Mas o Oral Roberts, ele ouviu a voz de Deus e Deus disse assim, você vai criar uma faculdade, mas esses alunos vão fazer muito mais do que você.
Ou seja, o Oral Roberts ia morrer. As coisas que ele fazia iam impactar muita gente, mas as próximas gerações, quem serão deles? Então o Roberts pensou, nossa, eu preciso levantar um exército que vai fazer muito mais do que eu. Sim. Então você que é pastor, seus alunos, suas crianças, seus jovens, seus adolescentes vão fazer muito mais do que você. Acredite nisso, entendeu? O seu teto é o chão deles. Então o que acontece? O Roberts disse, vamos criar. Então eles abriram essa faculdade. E assim, Eduardo, você já visitou o Roberts? Não tive a oportunidade ainda não. Mas assim, seu filho tá indo, né? Sim, sim. Legal demais. Lá, quando você chega lá, Eduardo, o que acontece? As primeiras semanas, você é recebido pelos capelãos, chaplains, entendeu? E esses jovens, né, que são um pouco mais velhos que você, uns 21 anos, eles vão cuidar de você. Eles vão te discipular. Toda segunda-feira, eles têm reuniões de oração. E assim, durante a semana, quarta e sexta, eles têm cultos chamado chapel. Você tem 2 chapels por semana. E você imagina a sua cabeça, Eduardo. 5.000 alunos adorando e exaltando o nome do Senhor. 5.000. É um culto obrigatório, mas os alunos nem ligam. Eles não vão por obrigação, eles vão por amor. Porque lá eles encontram o Espírito Santo, encontram a presença, encontram o mover sobrenatural, falam línguas, eles ficam lá vendo milagres, vendo o sobrenatural de Deus naquela escola. Você vê eles têm uma torre de oração, se chama Prayer Tower, né? Fica no centro do campus, no né? centro do campus. E eles ficam orando de 6 horas da tarde até meia-noite. Todos os dias? Todo dia, orando. E lá é voluntário, não é obrigação, é voluntário. Mas os alunos, um grupo de 20 alunos, eles pegam turmas de oração, né? Então de 6 a 7 oram, de 7 às 8 oram. Então diferentes turmas oram juntos para interceder para a escola e para as nações. Então você vê que a educação do Oral Roberts não é somente espiritual, mas também é intelectual. Lá eles têm, assim, eles estão descobrindo, eles têm pesquisas com curar câncer. Uau. Eles participam em coisas da NASA, a escola de engenharia. Eles têm médicos e assim enfermeiros. Você está vendo tudo. Você tem engenheiros, enfermeiros, médicos, educadores. Você tem todas as áreas de estudo, mas com cosmovisão cristã. Eu lembro uma vez... Que faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. Eu lembro uma vez um amigo meu, o João Victor Rosito. Ele entrou na sala de aula. Primeiro dia, ele entrou e ele viu o professor. E a primeira coisa que o professor disse para todos os alunos, ele disse: eu estou aqui para ensinar vocês a levar o reino de Deus nos negócios. Uau! Aí ele começou a chorar, João Vitor, começou a chorar. E nas aulas, Eduardo, assim, não toda vez, entendeu? Mas talvez 2 vezes no semestre, 3 vezes, o Espírito Santo vai incomodar o professor a parar a aula e orar. Orar e interceder pelos alunos. Aí tem alunos no chão, orando, chorando, porque a presença de Deus invadiu a sala de aula. Então, até na sala de aula, nós temos a presença do Espírito Santo. Ou seja, é matéria de qualidade do ensino... Implacável. Topo, excelente. Né? Tá ali andando junto com outras universidades, mas o outro pilar também da espiritualidade para manter né, aquilo que é a essência e ajudar na cosmovisão. Incrível, a né? A chama. Isso é uma coisa bem interessante que quando eu conheci, né, a Oral Roberts, eu conheci desde que talvez eu tenha não aceito Jesus porque eu me converti com 16 anos. E com 18 para 19 eu fui fazer o seminário Rema. Rema Bible School, que fica em Tulsa também. É, isso aí. Né? E aqui em São Paulo eles tinham inaugurado uma escola, né? E foi incrível. E naquela época, estudando ali, né, sobre os homens de fé, avivalistas, evangelistas, eu conheci a biografia de Oral Roberts, incrível, né? Uau.
Mas quando mais para frente, eu não sabia, ali naquele momento eu não sabia da universidade, mas mais para frente eu conheci, né, agora mais recente, tentando entender, né, essa questão da educação dos filhos na área, no momento da faculdade. E uma das coisas que me impressionou bastante, e eu acho que é um valor enorme, é a multicultura que existe no Oral Roberts. Sim. Você tem indiano, você tem chinês, você tem brasileiro, né? Eu sei que a comunidade brasileira é grande lá, né? Mas tem gente do mundo inteiro, e isso também é muito precioso, né, Ângelo? Para dar uma visão de mundo, né? Compreender culturas diferentes. Comenta um pouquinho disso. Sim. O quanto é interessante, né, estar num ambiente tão multicultural. Sim. Então, primeiro eu quero que você entenda o contexto de Tulsa, Oklahoma. Tulsa só tem uns 300, 400 mil habitantes. É no meio de nada, no estado de Oklahoma, que é um estado desconhecido nos Estados Unidos. Então imagina. Agora tem uma série aí do Stallone que, que Tulsa ela... King. Mas ela foi gangster. uma cidade, né, uma região do óleo e gás, né? Isso, petróleo. Isso, tudo, muito, né? há alguns anos atrás, muito famosa por isso, né? Sim. Então, você E imagina. que dá uma boa infraestrutura também Sim, para a cidade. É uma Né? cidade rica, né? Sim. Mas desconhecida pelo mundo, entendeu? Então, imagina um lugar onde a maioria das pessoas são brancos, né? Americanos. E assim, lá não tem muita coisa, não. É country. Mas você vê, numa faculdade cristã, inspirada pelo Espírito Santo, existe mais de 170 nações representadas. Uau! 170 nações. Então você vê indiano, chinês, brasileiro. Lá tem uns 180 brasileiros lá na faculdade. E eles têm, todo ano eles têm uma coisa chamada Culture Fest, né? Que é muito legal, né? Você tem comida internacional, você tem danças, você tem músicas e tudo. E eu lembro que os africanos, eles são os melhores em dança. Nossa, eles dançavam. Sim, são bem animados. Né? Mas agora o brasileiro, tem a dança do brasileiro que é mais assim, mais a música do brasileiro é mais assim, ó, suave, né? Eu lembro, a gente tava cantando Deixa acontecer naturalmente, né? Então brasileiro traz aquele vibe suave, né? Sim, sim. Então você vê os chineses estudando, assim, sou chinês também, né? Brasileiro, assim. E você vê os chineses estudando bastante, agora os brasileiros, né, cantando, os africanos dançando. Você vê todo mundo com um ênfase diferente, né? O europeu disciplinado, né? Assim, os americanos, né, que são entrepreneurs, não são empreendedores. Então você vê todo tipo de cultura naquela faculdade e você vê, nossa, isso é a grande comissão. A Bíblia diz, ide fazer discípulos de todas as nações. Sim. Então, olha só, através de uma universidade cristã, eles estão alcançando pessoas de todas as nações. Muito legal. E trazendo de volta para as escolas no Brasil, imagina, você está discipulando os seus alunos para ir para as nações. E você, aqui em São Paulo tem várias culturas aqui, né? Sim. Imagina, você tá em Brasília, ou você tá em Curitiba, você tem vários tipos de culturas na sua escola e depois você vai enviando eles para as suas áreas, para as suas nações. Então, olha só, é um impacto mundial. O Oral Roberts, o que o Oral Roberts está fazendo é impactar todas as nações. Entendeu? E, inclusive, Eduardo, é esse tipo de metodologia que estou trazendo para as escolas que eu tenho. Entendeu? Ah, que legal. É uma educação, whole person education. Mente, corpo e espírito. Entendeu? Porque a gente tem que educar o aluno de uma forma íntegra, uma forma completa. Então, eu trago essa metodologia do Oral Roberts para cá. Eu tenho mestrado em educação, gestão escolar, e eles ensinam como você vai trazer o reino de Deus na educação. Então, bem interessante a metodologia que o Oral Roberts traz, né? E o que estou tentando trazer para o Brasil. Vai conseguir. No nome de Jesus, vai dar certo. Então, só para fechar esse ponto da Oral Roberts, eles têm representantes no Brasil, né? Então, você que está nos ouvindo, assistindo,
vale a pena você considerar aí, de repente, se você está pensando que seus filhos possam estudar em outro país, né? Eles também têm programa de bolsas, então Sim, a gente quer recomendar fortemente, né? Sobretudo por essa questão da visão, né? Da grande comissão. Muito bacana isso. Robert, estamos caminhando para o final aqui, eu tenho algumas perguntas ainda chaves para você. Quanto você está acompanhando aí a questão da inteligência artificial e o quanto que isso, de alguma forma, muda ou molda o novo modelo de educação no mundo? Sim. Você está acompanhando a inteligência artificial? Sim. Qual que é a sua opinião sobre esse tema misturado com a educação? Assim, a minha opinião, Eduardo, é que a inteligência artificial, AI, é muito bacana. Você pode usar isso para muitas coisas, para acelerar seu trabalho. Sim. Na educação, precisamos usar isso também. Precisamos ser atualizados e ser responsáveis com isso para que a gente venha acelerar nossos trabalhos, né? Mas uma coisa que eu vejo, uma coisa que eu quero desafiar nessa comunidade de tecnologia é que nós temos que, às vezes, voltar para trás um pouco, para o papel, para a caneta. Porque o que a gente está vendo na nossa sociedade é que alunos sabem usar tecnologia, sabem usar TikTok, sabem usar AI, mas não sabem somar, não sabem multiplicar, não sabem ler um livro e realmente pegar aquele livro e interpretar, né, o significado de tudo, escrever uma redação. Então eu quero desafiar a comunidade, né, nossa comunidade que está assistindo. AI é importante sim, mas seus alunos, suas crianças, seus filhos precisam saber como escrever no papel, precisam saber como, né, escrever uma redação, somar, multiplicar. Porque se você colocar aí 12 quadrado, entendeu? 12 cubado lá no chat GPT, vai sair as coisas. Mas se o aluno não soube como isso acontece, como multiplicar, como escrever, você está olhando para uma sociedade preguiçosa, uma sociedade que não entenda o basicão do basicão, entendeu? Ou seja, não pode ser doutrinado pela tecnologia. Não delegue. Eu costumo dizer que a tecnologia, ela é de Deus. É de Deus, eu uso porque também. Ela traz o empoderamento, né, e o impulsionamento. O que você não pode é substituir. Não. Deixa eu só acrescentar aqui, né, ainda sobre esse tema, quando você mistura com sabedoria, isso, né, o poder que tem. Olha que interessante, a tecnologia tecnologia e a tecnologia aplicada, né, de uma forma inteligente. Conversei hoje de manhã com um brasileiro que mora nos Estados Unidos, né, e ele comentava comigo que ele tem 2 filhos, em época de faculdade. Um foi fazer programação, tecnologia pura, certo? E o outro foi fazer uma área médica, medicina, humanas, biológica, etc. e tal. O filho que foi estudar medicina decidiu ali para uma área de radiologia e misturou com inteligência artificial. Uau, ok. Ao terminar, ele foi disputado por grandes conglomerados de hospitais. Uau. Porque ele entendia sobre a questão médica aplicada à inteligência artificial. Sim, uau, impressionante. O segundo filho dependeu única e exclusivamente da tecnologia. E olha que coisa maluca, né, Ângelo? Ele foi fazer ciência da computação. E ciência da computação, em tese, deveria ser uma ótima universidade, né, programador, código, etc. tal. Ele está trabalhando de funcionário numa outra função, porque ele subestimou, achou que quando ele começou, e acho que essa aqui é a dica, né? Ainda dentro desse tema de inteligência artificial. Sim. Quando ele começou a universidade, a inteligência artificial, pelo menos a generativa, não estava nesse hype, nesse boom todo. Então ele achou, bom, eu vou fazer programação quando eu terminar. Então, há 4, 5 anos atrás, a ciência da computação estava super em alta, né? Os programadores disputados, mas passaram-se 4 anos, ele não consegue um emprego, mesmo, né, morando nos Estados Unidos, mesmo falando inglês, portanto poderia trabalhar em qualquer empresa no mundo, né?
por conta da facilidade da língua, mas porque ele deixou de considerar a inteligência artificial, ele não consegue entrar num bom emprego, Sim. talvez subemprego, né? No caso ele está trabalhando numa outra coisa diversa, Sim. porque ele deixou a inteligência artificial para trás. Sim. Isso é uma loucura. Então eu queria só reforçar para você, na sua empresa, você já está usando inteligência artificial não para mudar necessariamente o negócio, mas para otimizar? Isso. Senão, talvez você possa estar, assim como, e é independente se sua empresa de tecnologia, esse jovem rapaz que não consegue emprego. Então, o seu futuro pode estar carimbado de uma forma negativa se você não está se envolvendo, pelo menos tentando entender como a inteligência artificial pode melhorar os seus processos internos, e a gente gostaria de agradecer o nosso patrocinador apoiador, a Wings Group AI. Mr. H vai pôr aí na tela, né? Você pode acessar, entender minimamente através de cursos, consultorias ou produtos, como a IA pode ajudar o teu negócio. Não fique de fora, senão você pode ser como esse jovem que não consegue mais emprego, né? Mesmo tendo uma faculdade tão incrível como essa da ciência da computação. Ângelo, estamos indo para o final aqui. 3 últimas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados. Legal. E a primeira delas é: qual livro que te impactou fora a Bíblia? Né? A Bíblia, obviamente, é off concurso, não dá para concorrer com nada. Né? Mas tirando a Bíblia, qual livro que mudou a sua cabeça, o seu jeito de pensar? Sim, então... Que você recomendaria à nossa audiência, inclusive pode olhar para a câmera aqui para quem está nos assistindo. Eu né? recomendo você ler o livro, assim, se chama The Digital Fast. The Digital Fast. O escritor é Dr. Darren Whitehead. E o The Digital Fast, em português, é o jejum digital. A gente está vendo que, nesse livro fala que nesse mundo de tanta tecnologia, a gente tem tecnologia boa. Nossa, eu amo tecnologia. Amo iPhone, Mac, amo essas coisas. Mas a questão é que nossa geração, Gen Z, entendeu? Geração Alpha, é muito envolvido na tecnologia que a gente perdeu. Essas habilidades de conversação, de comunicação, de olhar olho para o olho. De ser humano, né? De ser humano. De tirar os tênis e sentir a grama debaixo do pé. É ir pro parque sem o celular. É fazer uma caminhada sem relógio, sem celular, sem nada. É ir pro parque e só curtir a natureza. Porque nós fomos criados para ser... A gente não foi criado para ter tecnologia. Deus não criou tecnologia lá no... aparelhos assim de celular. Deus não teve isso para Adão e Eva, entendeu? Antigamente nossos pais brincavam com futebol, com pipa, essas coisas. A gente era muito social, mas hoje muitas das vezes o celular rouba a nossa atenção. A tecnologia como um todo, né? Eu acho que aí de novo a questão da sabedoria, né? Eu ensinei bastante meus filhos pequenos ainda que a sabedoria é a coisa certa. Do jeito certo e na hora certa. The Digital Fast, provavelmente deve ter na Amazon, né? Kindle, etc. Está em inglês, né? Não tem português, mas a inteligência artificial ajuda aí, de repente, você a traduzir para o português. Vale a pena, né? Eu acho que é um alerta, sobretudo para a sua geração aí, os mais velhos também. Especialmente, então você jovem que está nos assistindo. The Digital Fast, fica aí a nossa recomendação / conselho. Vamos falar de conselho, então. Né? Que conselho você daria para um jovem que está pensando em empreender, assim como você, que está pensando lá, mas existe aí, né, hoje, né, fazendo uma emenda aqui na pergunta, há uma consideração, existe algo muito negativo, né, depreciativo até, dizendo que a Gen Z não quer saber de trabalhar, não quer saber de empreender. Você, como um representante dessa geração nova aí, né? O que você aconselharia quem está nos ouvindo acerca do empreendedorismo, né? Óbvio, você teve ali seus pais que de alguma forma colocaram uma sementinha, né, dos negócios e tudo mais, mas o quanto você enxerga que a gente vive no momento, né, sobretudo, de novo, por conta da tecnologia, se bem administrada, é uma grande oportunidade para se empreender. Sim, eu acho que meu conselho é o seguinte: você precisa estar debaixo de uma autoridade espiritual. Entendeu? Tudo começa no espírito. Então, por exemplo, eu servi na igreja local por 10 anos, entendeu? Só agora que eu estou expandindo, me empreendendo e fazendo essas coisas. Mas por 10 anos, Eduardo, eu estava debaixo da minha mãe, da pastora, dos pastores. Eu era fiel naquilo que Deus me deu, entendeu? Então, seja fiel naquilo que Deus te deu na sua igreja local. Seja alguém submissa. Mas também...
você tem que trabalhar, entendeu? Trabalhar é tudo, fazer uma faculdade, aprender o inglês. E assim, o meu pastor hoje, né, Theo Hayashi, ele sempre diz assim, ó, de 20 às 30, né, é sua formação. Então aprende, trabalha, tem experiências, não trabalha por dinheiro, trabalha para ter experiências. Então eu estava no Dunamis Movement, eu estava com CFNI, eu sou pastor ordenado com CFNI, sou pastor ordenado com Assembleia de Deus, mas desses 20 anos eu sempre me envolvia com várias coisas, não para ganhar dinheiro, mas para ganhar experiência. Então meu conselho é o seguinte, seja alguém que é, né, dedicado à sua igreja local, debaixo de uma autoridade espiritual, e também não trabalha por dinheiro, trabalha por experiência. Quem tem 20 anos, 25, trabalha por experiências, viaja, trabalha e não fica naquela coisa, eu quero ganhar dinheiro. Não, eu quero ganhar experiências, é isso. Muito bom conselho. Nossa última pergunta aqui, Ângelo Ti. Yes, tá correto Ângelo a pronúncia? Ti, yes. Ângelo Ti, qual o seu sonho grande hoje? Olha, sonho grande? Isso. Sonho pessoal ou sonho de carreira? Seu sonho pessoal ou de carreira, fica à vontade. Quero casar, né? Quero casar. Mas isso tá fácil, é simpático e tal. Quero casar e tudo, mas assim, quero casar com a pessoa certa para caminhar juntos para fazer a grande comissão, né? Que é discipular as nações, que eu estou querendo fazer. Eu quero plantar escolas cristãs no Brasil todo, fazendo isso com alguém especial. Então, meu conselho também para os jovens, né? Case bem, porque eu estou no processo também e estamos no mesmo barco. Vamos lá, né? Muito bom. Que o seu sonho aí de plantar muitas escolas confessionais seja uma verdade bem-sucedido. Sim, em porque todo o Brasil. Sucesso é muito mais do que lucro financeiro. Com certeza. É sobre impactar vidas e glorificar a Deus através do seu negócio. Muito obrigado pela sua audiência. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar com seus amigos. Muito obrigado. O que você está fazendo por vocação? Você precisa entender qual a sua vocação. Indo ou ficando, vá para aquilo que Deus quer que seja feito. Você não vai ficar rico porque teve uma boa ideia simplesmente. Você vai ficar rico porque tem um propósito. Minorias, é o que eu chamaria de mercados étnicos. Agronegócio, água, tecnologia, globalização. Eu sugeriria a área da sustentabilidade. Por que as empresas têm investido tanto em sustentabilidade? Será que não é pela fidelização dos consumidores? O que tem se desenvolvido mais rapidamente, categorias como moda, como saúde e beleza, como casa e decoração. E finalmente a área de energia. Nós estamos diante de um cenário em que a gente tem as mudanças culturais e tecnológicas muito importantes. Essa mudança de cenário tem desafiado a igreja a ter conhecimentos específicos e saber utilizar essas ferramentas para a glória de Deus. O Tela Masterclass é, para mim, exemplar nesse sentido.